Dando continuidade à nossa EBD, vamos encerrar hoje o livro de Jonas, um livro riquíssimo e um livro que traz informações extremamente edificantes para as nossas vidas. O livro de Jonas são 4 capítulos, dando seguimento, esse é o último capítulo, capítulo 4, aonde Jonas ele passou por todo aquele processo que a gente viu no capítulo 1, resistência, ele não queria ir para Nínive, pegou um navio para Tarsis, só recapitulando, e ele achou que era uma providência. Deus mandou ele para uma região de um povo perverso, um povo rebelde, soberbo, que agredia a nação de Israel, oprimia a nação de Israel, e ele ficou indignado, falou, não, eu não quero nem falar do amor de Deus, nem do juízo de Deus para aquele povo, vai que aquele povo se arrepende. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí Jonas é lançado ao mar e disse, agora realmente acabou a minha vida. Ele deve ter pensado, a única solução para a tempestade é ser lançado ao mar. E aí ficou no ventre do peixe 3 dias, no desconforto, orou a Deus naquele momento de desespero, viu que não tinha morrido, estava desconfortável. E Deus fez o peixe vomitar ele na praia, ele já consciente de que deveria trazer essa mensagem para Nínive. Aí ele resolveu obedecer e cumprir a missão que lhe fora dada. Então, Deus ele é soberano em exercer a salvação, né? O sentimento de inadequação que a gente tem, ele não pode frear o desenrolar da missão que Deus nos deu. Não é no nosso entendimento, da nossa maneira. Então, o que nós devemos fazer? Cumprir a missão com a qual Deus tem chamado. É importante cada um procurar na sua intimidade, na sua oração, procurar saber do Senhor o que é que realmente Ele tem como missão, qual o chamado que Deus tem para você. E você não resistir e achar que deve ser feito da sua forma, da sua maneira. E as coisas não são da maneira que pensamos. Então, vamos ver o que é que diz esses 11 versículos do capítulo 4 de Jonas. Então, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Veja, era um profeta de Deus e ele ficou extremamente aborrecido, irado com toda a situação. Isso tudo o quê? Já é o capítulo 4. Isso tudo que aconteceu. Deus mandou ele para Nínive, ele não queria ir, ele teve que ser jogado, lançado ao mar, passou 3 dias desconfortável no ventre do peixe, as algas enrolando sobre a cabeça dele, um ambiente desconfortável, mas ele orou a Deus, Deus ouviu a oração dele, e ele foi colocado de volta na praia, e daí ele cumpriu o que Deus tinha para fazer. E ele foi a Nínive, como o professor Gil deu na aula passada. Ele disse 5 palavras de que Nínive, depois de uma quarentena, seria destruída. Veja que coisa interessante. A quarentena, 40 dias. Depois de 40 dias, Nínive seria destruída. Viria o juízo de Deus depois de 40 dias. E aquele povo, reconhecendo, sendo a voz de Deus através do profeta Jonas, se arrependeu. E o versículo 2, então orou ao Senhor, dizendo, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor. Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso, compassivo, lento para se irar, cheio de amor, estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Então veja, Jonas aqui nesses 3 versículos, ele faz uma oração meio que zangado com Deus, brigando com Deus. Como quem diz, eu sabia que tu era um Deus misericordioso, compassivo, quem sabe esse povo vai se arrepender. E aí ele faz meio que uma chantagem com Deus. Como que ele disse, olha, para mim é melhor morrer do que viver desse modo e ver a tua graça e a tua misericórdia com esse povo perverso.
E o Senhor respondeu: mas você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que acontecia à cidade. O desejo dele era ver a destruição de Nínive. O desejo no coração de Jonas era ver aquele povo arrasado, acabado, destruído. Então ele ficou ali esperando para ver o que acontecia. E o Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. E ele devia estar pensando: bom, agora as coisas vão na minha direção, Deus vai destruir aquilo ali. Eu chantageei ele, disse a ele que estava zangado, que estava no meu coração era destruição, e que se não fosse assim, que ele tirasse minha vida, porque era melhor para mim morrer do que ver a misericórdia e a graça dele sobre aquele povo. Então ele meio que chantageou Deus ali, depois de tudo que ele tinha passado. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste, quente, soprar sobre Jonas. O sol bateu na sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que ele desejou morrer. E ele disse: para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo, Jonas, ficar tão irado por causa da planta? E Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Por quê? Porque eu não vi a destruição de Nínive, eu queria ver a destruição de Nínive, não vi. Eles se arrependeram lá, clamaram a ti e tu perdoou eles e eles não foram destruídos. Então eu estou aqui para contemplar isso. Né? Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Veja, Deus estava tendo compaixão da destruição até dos animais. E Jonas estava zangado com a planta que morreu. Jonas estava zangado porque as coisas não aconteceram da maneira dele. Na verdade, o que Jonas queria era manipular Deus para que Deus fizesse da forma que ele queria e não da maneira como Deus queria. Então, o texto áureo de Jonas é justamente esses dois últimos versículos do capítulo 4, quando o Senhor disse para ele: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito nada para que ela crescesse. Ela depressa apareceu, depressa murchou. E Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado. E você não tem compaixão dessas pessoas, mas eu tenho. Olha, Jonas, não é da maneira que você vê, não é da maneira que você enxerga, não é da maneira que você quer. Eu sou um Deus de amor e misericordioso, então a grandeza de Deus é muito maior do que o que deseja a nossa vontade. Então, o capítulo 4 de Jonas é surpreendido por algo que ele não esperava. E quantas vezes na nossa vida nós somos surpreendidos por algo que não esperamos? Quantas vezes a gente acha que as coisas vão numa direção, está muito bom, está confortável aqui. Jonas estava dormindo, achou que era providência de Deus. Ele disse: eu não quero ir para Nínive, mas tem um navio para Tarsis e dá para eu ir dormindo. Olha que coisa, que providência. Ah, Deus está vendo isso. Deus está realmente correspondendo ao meu desejo. Eu vou aqui nesse navio na direção contrária. Não é nada disso. Aquela providência não era de Deus, porque havia um preceito, algo para ser obedecido. E Deus, na aula passada, no capítulo 2 de Jonas, na oração de Jonas, nós aprendemos a distinção entre preceito e previsão. E a provisão de Deus, a providência divina, ela vem em concordância com o preceito. Então, jamais algo vai dar certo na sua vida contrário a um preceito já estabelecido por Deus. Isso não é providência divina. E sabemos que Deus, ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. O que está dando errado na sua vida, Deus está no controle absoluto de tudo.
E todas as coisas que acontecem, embora não seja da nossa maneira, da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer, na direção que nós queremos ir, Deus, em todas as coisas, Ele está cooperando para o seu bem. Então veja, Jonas surpreendido pela compaixão de Deus pela cidade de Nínive. Veja aí nessa imagem, Jonas armou no alto, disse: daqui eu vou observar a destruição de Nínive. Eu já fiz chantagem com Deus, já mostrei para ele minha indignação. Ele gosta de mim, ele me ama, então eu já disse a ele que é melhor para mim morrer. Se ele me ama, é melhor para mim eu morrer do que ver a misericórdia e a graça a Deus desse povo. Então, assim, ele não vai querer que eu morra, porque eu fui lançado ao mar, ele já colocou um peixe, e lá no ventre do peixe eu não morri, ele não quer realmente que eu morra. E eu já estou dizendo a ele que eu desejo morrer do que ver a compaixão, então eu vou aqui assistir, porque eu sei que Deus vai me atender e vai ser da minha forma. E ele vai destruir completamente essa cidade. E a reação de Jonas foi ressentimento e ira. Ele ficou ressentido, irado, porque a cidade não foi destruída, não aconteceu da maneira que ele queria. Então, muitas vezes acontece em nossas vidas, nós queremos que Deus haja em conformidade com os nossos desejos, com a nossa vontade. Queremos manipular Deus e dizer como é que deve ser feito e a maneira como deve ser feito. E muitas vezes, quando estamos no caminho da obediência e temos uma comunhão com Deus, achamos que Deus vai fazer de acordo com a nossa vontade, da maneira que a gente quer, e não é assim. Qualquer pessoa ela é alvo da compaixão de Deus. Jonas não aceitava a possibilidade que pessoas perversas, violentas, idólatras pudessem ser amadas por Deus. Jonas recusa-se novamente a fazer parte do plano de Deus e negar a possibilidade de perdão àquele povo. Então veja que coisa ruim. Muitas vezes as pessoas são assim, elas estão no caminho da obediência a Deus, vê uma pessoa perversa cometer algo que não agrada a Deus, uma coisa que realmente está fora do preceito de Deus, e em vez de você falar para que haja arrependimento e conversão e mudança, para que haja salvação, no coração há desejo de vingança. Era o que acontecia no coração de Jonas, um desejo de vingança, um desejo de que aquele povo fosse destruído e que, se possível, fosse lançado no inferno. Então, isso é o que acontece muitas vezes no coração do cristão. Mas aqui em Ezequiel 33, versículo 11, o livro de Ezequiel, a gente vê isso em várias passagens. Ele diz assim: tão certo como eu vivo, é Deus falando, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade, porque morrer, ó povo de Israel. E veja, o que havia no coração de Jonas era ira e desejo de vingança. E Deus nos orienta na palavra dele, em muitas e muitas passagens, que a vingança é algo que não pertence a nós. A vingança pertence a Deus. Que outra passagem nós vemos essa graça, essa misericórdia de Deus? Veja lá em Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43, quando tem dois criminosos sendo crucificados ao lado de Jesus. Um dos criminosos, de pendurado ao lado dele, zombava, dizendo: então você é Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum, se referindo a Jesus. E aí ele disse para Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Veja, se você estivesse ali ao pé da cruz, vendo esse ladrão, esse malfeitor, esse perverso sendo crucificado, e você ouvir Jesus dizendo para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso.
o coração de Jonas, se ele tivesse ali, bote esse ladrão arrependido aí, a nação de Nínive, 120 mil pessoas, o rei, todo mundo ali clamando, arrependido. Nínive era a capital da Síria, que oprimia Israel, e ele viu aquele povo arrependido, clamando a Deus, como está no capítulo 3, o povo se arrependeu diante do que Jonas pregou durante 3 dias, ele passou 3 dias no ventre do peixe. Coincidentemente, ele teve que passar 3 dias falando, porque a cidade era grande, um dia só não atingia toda a cidade, ele teve que 3 dias passar pela cidade toda para atingir a pregação, que depois de 40 dias viria o juízo de Deus. E Deus teve misericórdia, compaixão, e é isso que Deus quer em nossas vidas também. Então veja, os planos e projetos de Jonas era cumprir as obrigações de proclamar o juízo de Deus, escolher um lugar para assistir à destruição de Nínive. Aí o tempo passou, nada aconteceu e Jonas fica zangado, fica irado porque as coisas não aconteceram do jeito dele. O desejo de Jonas era vingança. Então, resultado da pregação de Jonas em comparação entre Jerusalém e Nínive. Jerusalém, ela não se arrependeu, embora profecias tenham anunciado a sua maldade. Jerusalém, que era a nação que vinha escolhida por Deus, Jerusalém, capital de Israel, e era a nação de Israel escolhida por Deus, mas o que os profetas diziam que eram para se arrepender, eles simplesmente queriam matar os profetas que vinham dizendo isso. E Nínive, uma nação gentia, uma nação que tinha gente perversa, mas ouviu a voz de Deus e se arrependeu diante de 5 palavras. E Nínive acatou a mensagem profeta. Então, quais são os confrontos que a gente encontra em nossa vida como cristão? Os gentios, em alguns momentos, eles estão mais sensíveis a Deus. Os marinheiros, eles adoraram a Deus depois de terem sido salvos da tempestade. Aquela tempestade iria afundar o navio, já tinham lançado a carga ao mar. E quando lançaram Jonas e viram que era o Deus de Jonas, eles se curvaram e se converteram a esse Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Então Jonas se dirige a Deus indelicadamente, acusa Deus de gracioso, de compassivo, tardio em irar, em evitar a calamidade. Como quem diz, você é muito bom, você é muito benigno. Esse povo perverso não tem que dar chance a ele, você não tem que ter misericórdia, você não tem que dizer nada, tem que destruir. Então os sentimentos que permearam a trajetória de Jonas, primeiro foi o medo de cumprir a missão, porque ele via que cumprindo a missão viria a conversão, o arrependimento. Depois ele fica irado, a audácia de afirmar que ele estava certo e Deus estava errado, era ele quem estava certo. Viver com o sentimento de ter colaborado com os inimigos. Ora, os inimigos estavam me oprimindo, traindo, fazendo coisas terríveis, e de repente eu falo de Deus, eles se arrependem e agora eles estão de bem. Não, eu não aceito isso, eu quero vingança, né? Então havia um desgosto no coração de Jonas, a vontade de ter o controle absoluto de tudo. Ele queria que a justiça fosse feita da forma dele e não da forma de Deus. Assim acontece na vida do cristão. Muitas vezes o cristão quer que a justiça de Deus seja da maneira dele. Olha, aquela pessoa me traiu, me machucou, me roubou, e aí está vivo ainda, Deus mata aquele desgraçado. Está entendendo? Então as pessoas criam no coração essa ira, esse rancor, esse ressentimento. E os exemplos de crises parecidas com as de Jonas que acontecem no coração dos cristãos e das pessoas, frustrações que nos atingem quando não compreendemos os planos de Deus. Você não sabe quais são os planos de Deus. Você não sabe a grandeza do coração, do entendimento de Deus. Ora, os nossos pensamentos eles são muito pequenos diante de Deus, né? Então, 2 opções você tem a escolher quando você está sem entender os planos de Deus. Ficar igual a Jonas, cheio de desejo de vingança, de raiva, de rancor, de ressentimento. Leia lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Quando Deus disse, dê lugar à ira. Você está irado? Saia desse lugar. Dê lugar à ira de Deus. A Deus pertence a vingança, não pertence a você, não é você quem tem que vingar. Deus é um Deus justo, soberano, assim como Ele teve misericórdia de nós, de você,
Ele quer ter também de outras pessoas. E você deve ser um instrumento dessa misericórdia. E aí fica a sua escolha. Você vai ficar no rancor, na mágoa, no ressentimento, na ira, no desejo de vingança, ou você vai permitir o consolo do conforto do Espírito Santo em seu coração, trazendo paz, alegria, satisfação. Então, isso é o que deve existir no coração do cristão, a compaixão. Deus quer que vivamos em sintonia com o Espírito Santo, o qual nós fomos selados. É por isso que a parábola das 10 virgens, ele fala que quando ele vem buscar a igreja tem que estar cheia do Espírito, a noiva tem que estar cheia do Espírito, que é a lamparina, o azeite, o Espírito Santo. Você não pode ser parcialmente dirigido pelo Espírito Santo, mas completamente dirigidos pelo Espírito Santo. Os frutos do Espírito devem fazer parte da sua vida, da nossa vida. E isso é uma escolha, como está lá em Gálatas. Não andeis na carne, andeis no Espírito. A escolha é sua. E quando você anda na carne, você vai colher corrupção e morte. E não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Deus, ele não desiste de seus filhos. Deus nunca nos dá a tarefa sem providenciar recursos. O sentimento de inadequação, ele não pode impedir a missão de Deus.